nessa primeira pesquisa registrada no TRE pelo IBRAP. Está dando a Heloísa Helena com 39%, o primeiro voto. Renan Calheiros com 33%, o segundo voto. O terceiro colocado ao Senado tem 10%. E o que é que você acha dessa pesquisa? Olha, França, primeiro a campanha não começou. Eu vou pegar só, eu não quero entrar nem nos outros. Vou pegar por mim, fazendo logo uma autocrítica. Lamentavelmente, eu não tenho a estrutura e Heloísa, como tem viajado já teve mais viagens do que eu, ela tem sentido um fato interessante. Não só com ela. Heloísa tem, pra gente é uma satisfação extraordinária estar Heloísa ser a nossa candidata a senadora, né, onde tem um potencial que está sendo colocado nas pesquisas. Primeiro, eu acho extraordinário agradecer a população como um todo por essa disposição, como é que eu diria assim, essa decisão de uma parcela considerável da população em querer a Heloísa de volta ao Senado. Para a gente é uma coisa maravilhosa, basta ver o resultado do que foi ela na eleição de vereador e agora a Heloísa repetindo a nível do Estado. Para a gente é uma coisa extraordinária. No meu caso, é uma situação diferente, né? Eu, pela primeira vez, na verdade fui candidato na vez passada e agora estou repetindo. Mas você tem um nome conhecido, Mário? Você já foi candidato ao governador, foi secretário de Estado? Não, a governador não. A governador? Não, nunca fui. Foi não? Não, estou sendo pela primeira vez. É a primeira vez que você foi candidato a prefeito. A prefeito. Então é um nome difundido na sociedade. Não, eu sei. Foi secretário. Então é um homem que não é desconhecido. Não, é verdade. Mas esses votos de Heloísa Helena não migram para o candidato a governador, não? Não. Você quer ver, se fosse assim, o candidato que estaria na frente, que está colocado como candidato na frente, os candidatos dele a Senado também estariam bem. Não é verdade? Collor. Sim. Então, os votos de Collor não são transferidos para os seus candidatos ao Senado. Os votos do candidato a Senado do PSOL também não são transferidos para o seu candidato a governador. Se fosse assim, escute, se fosse assim, o candidato a Senado, o principal candidato a Senado da chapa do segundo colocado, né, ele está bem na frente do candidato a governo. A governo, é verdade. Renan tem mais intenção de voto do que Ronaldo Lessa. Então, eu estou colocando aqui como as pesquisas e às vezes a decisão do eleitorado, quando ele faz a opção, não necessariamente significa de que você está na mesma chapa e automaticamente esse processo se transfere. A gente conhece historicamente alguns casos que conseguem fazer transferência. Vou te citar um exemplo. O Brizola, ele tinha essas características. Transferência. Lula hoje está tendo essa característica, porque os votos de Dilma não são de Dilma. É verdade. São votos de Lula. Exatamente. Ele está conseguindo. É um fenômeno. Esses são momentos, você veja, isso aconteceu, veja que no passado, na verdade, também isso se configurou, com outros exemplos. Ex-governadores de Alagoas que tentaram, inclusive, apoiaram, tinham seus candidatos a deputado federal, deputado estadual e não conseguiram eleger. Uhum. Então o eleitorado tem esse comportamento. Para a gente é uma satisfação muito grande que o eleitorado, entre os nossos candidatos, apesar de ser um partido novo, mas esse potencial eleitoral que tem a Heloísa, para a gente é excelente e continue assim. Votem a Heloísa. Para a gente é uma grande satisfação de ter ela, essa mulher é uma guerreira, uma lutadora, a gente sabe do potencial e a capacidade política que ela tem de estar lá em Brasília, né, representando o povo alagoano. Mas na verdade, no nosso caso, mesmo a experiência que a gente teve na divulgação, na campanha passada de prefeito, a gente viu as pesquisas, França, a última pesquisa que a gente fez antes das definições, das definições das candidaturas. Não era nem nas convenções, o ano antes. E a gente viu que era o potencial do Cícero Almeida. Cícero Almeida tinha um potencial, nós sabíamos. As pesquisas apontavam naquele momento, eu acho que foi no mês de novembro, que a situação do Cícero, ela era praticamente imbatível. E nós fomos... Não, o povo queria votar no Cícero. No Cícero Almeida. Mas aí veja mas por que você acha que o Cícero desistiu disso?
Olha, tem vários fatores. Primeiro, eu gostaria de colocar muito francamente, se fosse pelas pesquisas, o cara que tinha condições de ter um melhor desempenho seria Cícero Almeida. Alguém tem dúvida disso? Não. As pesquisas apontavam isso, até há pouco tempo. Só modificou depois que ele desistiu, mas era o nome Cícero Almeida, né? A população entendia como sendo a alternativa. É tanto que todas as pesquisas apontavam ele disparado na frente. Lá, quer dizer, eu tenho divergência, como eu acho que todos nós, é tanto que você tem, estou dizendo, divergência no campo político. E se você não tivesse divergência no campo político, você estaria no conjunto, politicamente, no mesmo grupo. Uhum. Na verdade, você estaria no mesmo grupo com Cícero Almeida. Mas isso não significa dizer que quando você não tem uma estrutura partidária, esse é um primeiro problema. Quando você não está num partido, né, que você, as definições políticas, ela tem um processo que é diferente do que às vezes a gente imagina. Não, você não tem o comando do partido, você fica à mercê lá da cúpula. Quando a cúpula vai, você fica a mercê, fica atrelado, sem força para dizer não. Verdade é essa. É. Então, eu acho que talvez um dos problemas do Cícero Almeida foi ter sido o partido que ele estava. Não. Pode ter sido isso. Ele não comandar o partido. É, um dos problemas. Por quê? Quando você tem uma questão onde um partido, algumas pessoas tomam decisão política e elas são implementadas, então, logicamente, dificilmente seria implementada pela forma como estava posta. Por quê? Se ele fosse o candidato a governador, né, possivelmente, dentro daquele arco de aliança, não teria um outro candidato majoritário na mesma chapa. Era difícil. Na mesma chapa. Então seríamos duas chapas. Seria uma outra chapa, uma o outra Cícero configuração Almeida política. contra Teotônio Vilela Filho. E talvez poderia ser contra Collor, poderia ser contra Ronaldo, contra Mário Agra, contra todos os outros. Enfim, eu estou querendo caracterizar o seguinte, é que, na verdade, do ponto de vista dos interesses do partido a qual ele era afiliado, eu acho que era difícil ele sair. Não tinha condições de ele sair. Não tinha como. Agora, você acha que ele vai ficar neutro? Porque o Cícero Almeida diz, estou pescando tambaqui nos Açores daqui. Você acha que ele vai ficar pescando tambaqui? Ou quando entrar agosto, que tem um pessoal no interior, tem essa história. Quando sair o mês de Santana, que é o mês 7, quando entrar agosto, seu moço, será que quando entrar agosto, o Cícero vai ficar cavara dentro d'água, com gogo na água para pegar peixe? Mas sabe qual é o problema? Ou vai se definir? O risco dele é pegar muita traíra. Aí o problema é... Ele pode pegar muita traíra se ele não tiver cuidado. E tem muito dessas águas. O problema dessa pesca é traíra. É a traíra. Mas você acha que ele vai ficar sentado? Não acredito, França. Não acredito. É o ser político, efervescente, ele vai ser... Quem é do mundo da política, você sabe... Não para, não. Tinha uma figura na política tradicional nesse país que costumava dizer que a grande fato, ele era um grande empresário, um banqueiro, mas ele costumava dizer o seguinte, que a grande coisa que impressionava e que fazia a paixão dele na política, é porque mesmo ele tendo o patrimônio que tinha, a riqueza que tinha, mas ele não conseguia definir, assim como ele definia na sua empresa, ele dava uma ordem, uma determinação e era cumprida. Na política, não era assim, porque existiam fatores e isso deixava ele extremamente fascinado pelas essas limitações das dificuldades da política. E ele costumava dizer o seguinte, que política é feito nuvem, né? Você olha para ela está de um jeito, você baixa a cabeça, respira um pouco, reflete, quando você olha, a nuvem está diferente. E assim é um pouco a política. E o que fascinava ele era isso. Veja, era um grande empresário, estou dizendo um banqueiro, que foi Magalhães Pinto, está lembrado? Um cara conservador, que deu estrutura nesse... Mineiro, né? Exatamente, deu apoio à estrutura de um golpe militar, mas, no entanto, Magalhães tinha esse comportamento. Ele dizia, o cara tinha tudo. Empresário, né, tinha não sei quantas estruturas, banqueiro, tinha o que teria, mas a política fascinava ele por causa dessa dinâmica, de que não era o fato só da estrutura que fazia com que ele permanecesse, como é que se diz, que ele conseguisse ser governador, senador, deputado, enfim. A política era muito dinâmica. E ele tinha levado algumas derrotas que não era o fato só do exemplo dele, era um exemplo que a gente traz para aqui, né? Não é só o fato de ser rico, milionário, que possa levar com que as pessoas sejam deputados federais. Estou aqui em frente de novo
com o Flêmio, que eu tenho certeza que o povo alagoano irá ver nele uma possibilidade real de estar lá na Câmara Federal, representando pela capacidade que é, pela experiência, e pode dar uma contribuição muito, muito maior do que outras figuras que têm outras experiências em outras áreas. Pois é, Paulo, minha internet aqui caiu, não sei o que está acontecendo. Ô Mário Agra, vamos saber o seguinte. Você é candidato. Exatamente. Qual é a estrutura que o amigo tem no partido pequeno para andar esse estado? Porque está tudo muito mercantilizado. O senhor tem quanto para fazer essa campanha? Registraram lá no Comitê Financeiro do TRE quanto vai custar a campanha do candidato Mário Agra e quantos apoios já chegaram? Bom, França, foi excelente você colocar isso, porque nós entendemos como, quando a gente estabelece os valores das campanhas, nós estabelecemos como teto, né? É o máximo que a gente pode gastar. Os outros candidatos geralmente costumam botar as campanhas, suas campanhas, fazer seus orçamentos, botam como piso, ou seja, como valor mínimo que eles vão gastar. Então veja só, a minha campanha ela está orçada em R$300 mil. E eu tenho certeza, França, que dificilmente eu vou conseguir, e olha que a Luísa tem esse 300 mil. 300 mil. O candidato a governador. Isso. E o senhor acha que não consegue, o senhor está botando isso como piso? Não, estou botando como teto. Teto, o máximo 300 mil? 300 mil. É. A mesma coisa, por exemplo, é por isso que mas eu tô desses dizendo... 300 mil, quanto já chegou a campanha? Ah, não, a gente já fez despesas. Já fez despesas. Mas tem... Gastou por conta, não, não, mas tem várias pessoas que já, assim, filiados, amigos nossos, que já assumiram compromissos, que vão contribuir, e eu tenho certeza que mas irão... para sua campanha, para os candidatos todos, ou para Não, para todo mundo, todo mundo. Incluindo a Luísa Helena? Incluindo a Luísa. Né? A gente tá estabelecendo que no máximo a gente vai chegar a esse valor, França. Mesmo que você estabeleça o teto de todos os outros, porque o processo como é feito, a gente estabeleceu o máximo para cada um de 100 mil e o máximo para a campanha majoritária de 300 mil. 300 mil reais para fazer uma campanha a governador e a senador, a deputado federal e a estadual? Isso. Não. Os deputados estaduais e deputado federal ficou também que tem cada um seu valor de limite. Tá, então é independente. É só senador e governador. Não. Governador e senador, 400 mil. Então, governador e senador. Então 400. É 100 mil para a Luísa Helena, isso. 100 mil reais a Luísa Helena. Tem muitas despesas que é conjunto, do candidato majoritário. Por exemplo, despesas, televisão, né, bancado pelo comitê majoritário, né, rádio, televisão, a produção, não é a inserção, você sabe disso. Então é um custo muito alto. Então, né? Você vai ter 1 minuto na televisão. Aí a Luísa Helena 1 minuto. É algo em torno disso, 59 segundos. Por exemplo. 59 segundos. É um gasto muito alto. E os candidatos a deputado, como é que vão falar em 59 segundos? Não, ainda não é isso para os deputados, porque os deputados têm outro tempo. Porque veja só, o tempo do majoritário é 1 minuto e pouco, o tempo de Heloísa deve ser 59 segundos, o tempo dos deputados federais deve estar em torno também de 1 minuto, e o tempo para deputado estadual 1 minuto, para você dividir com os 40. E 1 minuto para dividir para 40 deputados, aí então vai ser 1 minuto, o cara só vai falar um dia. Possivelmente vamos... Narração do Jockey Club, lá vai, terminou. A cruz, o disco final, acabou. É difícil. Eita, mas ainda bem que tem esse programa aqui, viu? Ainda bem. Vou logo avisar, vai aparecer uma tropa boa.